Olá, tudo bem com vocês? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Jane, faço parte do Ministério de Pregação da Comunidade Unos e é com grande alegria e satisfação que estou mais uma vez aqui com vocês para juntos partilharmos a palavra de Deus. Antes, gostaria de dar alguns recadinhos, pedindo a vocês que se inscrevam em nosso canal. Se gostou do conteúdo, dê lá o seu like, E avisar também que nós estamos com as inscrições abertas para o caminho vocacional, Então, o link das inscrições vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, Vão lá, se inscrevam para o caminho vocacional, Vão lá, tá? Espero vocês. Também gostaria de convidar vocês para participarem todas as quartas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube do nosso Ágape, que acontece toda quarta-feira, às 20 horas. E na sexta-feira, todas as sextas, tem formação, Tem formação onde nós vamos trabalhar o caminho da santidade. Entre em nosso canal, navegue pelo canal, vai lá, tem muito conteúdo muito bom, conteúdo que nos ajuda nessa nossa caminhada, Vai lá, dê o seu joinha, se inscreva no canal e aproveite essa riqueza de conteúdo que tem lá, porque o que a gente sempre comenta, Conhecer para melhor amar. Nós temos que conhecer e alicerçar nossa fé na palavra, nos ensinamentos da igreja, para que possamos caminhar com segurança, Nenhuma tempestade há de nos derrubar, nenhum vento da adversidade há de nos derrubar, se nos alicerçarmos na fé, na palavra de Deus e nos ensinamentos da igreja. Amém? Então vai lá, se inscreva no canal, dê o seu joinha e nos siga. Amém? Amém. Então, agora passemos para a nossa partilha propriamente dita, Pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o conhecimento, que nos dê a abertura, a docilidade, para que possamos, através desta partilha, darmos um passo sempre adiante, É o Espírito Santo, aquele nosso consolador, aquele doador de dons, que vai nos iluminar neste caminho para Deus, Então, invoquemos, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé e pedindo ao Espírito Santo a docilidade, que nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos estejam abertos para que a palavra aqui partilhada consiga traçar o caminho necessário para o nosso coração, para que ela se torne viva e eficaz em nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Então peçamos também a Deus a intercessão da Virgem Santíssima, ela, aquela que aponta sempre para o seu Filho, aquela que intercede por nós em todas as nossas lutas, Então peçamos à Virgem Maria também sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, a palavra que hoje partilharemos está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao
13, né? Se você quiser acompanhar com a gente aí na sua Bíblia, né? É sempre bom a gente estar com a Bíblia em mãos, para que a gente possa ter afinidade com a Bíblia, né? Então, vamos lá. Vamos lá hoje, pegue sua Bíblia e sigamos juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Amém? Já pegou aí sua Bíblia? Vamos lá. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviram-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. As virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus está nos falando do reino de Deus, né? E está nos falando em parábolas, né? Já outras vezes partilhei aqui com vocês que Jesus, ao falar em parábolas, ele nos dá enigmas, né? Ele usa coisas cotidianas, né? Ele usa eventos cotidianos da vida que todos têm condições de entender, mas nestes eventos ele coloca alguns enigmas, né? Alguns enigmas que para uns incompreensíveis e para outros fazem todo sentido. Para aqueles que estão olhando para Jesus com os olhos humanos, o que ele fala parece coisas assim inatingíveis, sem sentido. Fala assim, esse não tem problema nenhum. Ele fala coisas esquisitas até. Para aqueles que estão mais próximos dele, seguindo seus ensinamentos e procurando viver segundo os ensinamentos de Jesus e segundo os seus exemplos, essas parábolas vão fazendo sentido. Elas vão que se desvendando aos nossos olhos, né? Então, Jesus, quando fala em parábolas, ele quer que apenas aqueles que o seguem e que estão de coração aberto para acolher sua palavra, ele faz com que eles entendam, né? É como se nossos olhos estavam vendados, nossos ouvidos fechados, e conforme ele vai nos falando, o coração vai abrasando e nós vamos entendendo aquilo que ele tem nos dado. Ele usa do cotidiano, porém neste cotidiano ele insere todo o seu ensinamento, né? Então essa parábola não foge disso. Ele nos fala, ele compara o reino de Deus e nos dá como chegarmos e entrarmos neste reino de Deus e no céu,
ele compara como uma núpcia, né? Como um casamento. Só que nós estamos falando deste casamento que nós estamos falando, é um casamento há 2000 anos atrás, como acontecia os casamentos, não é o que nós conhecemos hoje do casamento, né? Mas antes de passarmos para a parábola propriamente dita, eu gostaria de fazer a advertência que Jesus fez no versículo 13. Ele nos diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Esse versículo 13, ele diz: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Agora a pergunta que eu digo é a seguinte: nem o dia e nem a hora do quê? Do que Jesus está falando aqui? Irmãos, existem duas realidades na nossa vida que você, cada ser humano vai ter que passar. Essas duas realidades é comum a todos nós, rico, pobre, grande, pequeno, novo, velho. Todos nós temos que enfrentar essas duas realidades. E quais são elas? A nossa morte e a segunda vinda de Jesus. E é disso que ele está falando. Vigiai, pois, não sabeis nem o dia da sua morte, da minha morte, e nem o dia que Jesus virá, né? A parousia que nos arrebatará nos fins dos tempos, onde juntos os eleitos irão para o céu e aqueles que não aceitaram a palavra de Deus para o inferno. Então, essa vigília que nos fala o capítulo 13 é hoje, é agora. O tempo que nos foi destinado nesta vida é o tempo favorável para encontrarmos, entendermos os ensinamentos de Jesus e optarmos se queremos o céu ou não, se queremos ser de Deus ou não. Porém, esse tempo nós não sabemos quanto é esse tempo, né? Nós temos o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Vivemos como se não tivesse, se não fôssemos limitados, querendo sempre mais e mais e mais e mais. Não é errado a gente lutar, não é errado a gente buscar, né, com o esforço do nosso trabalho, uma vida boa aqui na terra. Porém, buscai primeiro o reino de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então, partindo desse princípio de que temos que vigiar, pois não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que virá primeiro, se a nossa morte ou a vinda de Jesus, mas sabemos que essa realidade acontecerá para todos nós. Aí sim, voltamos à parábola e a distinção que Jesus faz logo de início. Entre 10 pessoas, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Dentre as virgens que ali estavam, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Prudentes por quê? Porque não sabendo o dia nem a hora que o esposo viria, elas buscaram e vigiaram. E as tolas viveram como muitas pessoas vivem, como se não houvesse o dia da manhã, né? Buscando só os prazeres carnais, buscando só as coisas fúteis, né? Então, essa parábola, pegando do capítulo final e voltando para ela, nós já temos claramente essa distinção, né? Que haverá entre nós essa distinção. Entre nós que estamos todos caminhando, né, rumo à pátria definitiva, existirá os prudentes e existirão os tolos, que juntos caminhando não vigiaram o suficiente e eis que o esposo veio, ou através de nossa morte,
ou através da vinda de Deus, pegaram eles sonhando, achando e procurando coisas vãs que não edificavam. Então, voltando ao casamento, às núpcias que Jesus usou como pano de fundo, ele dizia assim, se vocês, eu acho que muitos de vocês assistiram a algum filme, né, que tem lá o casamento na época de Jesus, então era assim, eram 7 dias de festa. No penúltimo dia é que o noivo que estava na casa dele, né, viria ao encontro da noiva. Então havia um grande cortejo onde o noivo trazia o seu cortejo e a noiva o seu cortejo, e eles se encontravam num determinado lugar. Lembrando que não existia luz elétrica, né? Então eles vinham segurando lamparinas, né? E na época o azeite era que dava a luz àquela lamparina, né? Então vinha um cortejo cheio de lamparinas para iluminar aquele cortejo, e de outro lado vinham o cortejo da noiva. Eles se encontravam ali. Jesus, pegando este pano de fundo, ele imaginou, tudo estava sendo preparado, tudo era preparado para as bodas com muito esmero. Então, tudo no tempo certo e na hora certa. Então, as lamparinas eram colocadas, o azeite naquela lamparina, para que não faltasse luz, né? Imagine numa escuridão que viesse ali 10 lamparinas. Se uma tivesse apagada, todo mundo de longe veria aquela luz apagada ali no meio, né? Então cuidava-se para que não faltasse azeite. Mas Jesus jogou aí no meio desta preparação, né, o atraso do noivo. Se aquela lamparina dava, digamos, para 1 hora de luz, se o noivo demorasse para vir ou o cortejo demorasse para acontecer, o que ia acontecer? Iria se gastar todo esse azeite e não teria luz suficiente para esse trajeto. Foi pensando nisso que Jesus contou essa parábola, né? Gente, vocês estão preparados caso aconteça alguma adversidade? Aí ele disse, as 5 prudentes estavam preparadas, inclusive para um possível atraso. Já as imprudentes só pensaram, não vai dar tudo certo, não vai acontecer nenhuma adversidade, né? Então, trazendo esta parábola para a nossa fé, né? O esposo é Jesus. O esposo é Jesus. Essas 10 virgens é a nossa comunidade, né? Somos nós que caminhamos ao encontro deste esposo, né? E dentre nós tem aqueles prudentes, tem aqueles tolos que está no lugar certo na hora certa, mas ainda preocupado com coisas vãs que não edificam, né? As lamparinas é o nosso corpo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo e onde nós guardamos nossa fé. E o óleo, o azeite, é aquele que tem que ser sempre alimentado, tem que ser sempre guardado, que é a nossa fé, nossas boas obras e tudo aquilo que nós fazemos para nos edificarmos e nos prepararmos para ir ao encontro do esposo, né? Então, esta parábola, pegando como pano de fundo as núpcias, um casamento judaico, né? A pergunta é como estamos nos preparando, como estamos alimentando a nossa fé para irmos ao encontro do esposo. E mais que isso, independentemente de quando virá o esposo, cedo ou tarde, você está preparado para recebê-lo
tal qual Ele espera que estejamos? A gente vê aí, né? A gente vê pessoas muito novas hoje morrendo, né? Morrendo ou de acidente de carro ou de doenças até que eram antigamente, doenças que a gente teria na senilidade, né? Lá na longevidade, doenças que eram típicas de pessoas mais velhas, né? Hoje anda acometendo pessoas muito novas. E a gente vê às vezes irmãos nossos, filhos, indo embora muito cedo, muito cedo. Todos eles esperavam uma vida longa, mas eis que o esposo veio muito cedo. Porém, temos aí também pessoas chegando nos seus 90, quase 100 anos, né? E então a vida dessas pessoas foram muito longas. Será que essas pessoas que foram embora muito cedo tinham azeite em suas lamparinas? E será que essas pessoas que tiveram a vida mais longeva, elas estão guardando azeite para que o esposo, tardando para vir, né, ou na sua morte ou na parousia, será que elas têm azeite suficiente? Não é muito incomum eu escutar pessoas que eram muito ativas na igreja, hoje dizendo assim: eu já fiz bastante, eu já fiz o suficiente. Nossa, quando eu era jovem, eu fazia isso, aquilo. E agora cansei, agora eu vou descansar. Meus irmãos e minhas irmãs, será que essa atitude está correta? Muitos de nós que já estamos assim, às vezes numa idade mais avançada, fizemos tanto, e daí nessa atitude de descansar, eis que vem o esposo, e será que temos azeite em nossa lamparina? Será que temos azeite? Será que estamos alimentando a nossa fé da forma correta? Não nos alimentamos todo dia? Não temos que comer, beber água todos os dias? Esse é um alimento para nutrir o nosso corpo. Agora, precisamos dia a dia, momento a momento, nos alimentarmos daquilo que nutre a nossa alma. A nossa alma, né? Se o esposo, para que quando o esposo venha, cedo ou tarde, possamos como essas cinco virgens prudentes, entrarmos para as salas das bodas, né? Para que não aconteça de encontrarmos a porta fechada e ao batermos na porta, ouvirmos a triste frase: em verdade vos digo, não vos conheço. O tempo é hoje, o tempo é agora, e Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Veja bem o que Jesus nos diz agora: eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece você, ele conhece a mim, mas nós temos que estar sempre ouvindo a voz do pastor, para que ele nos conheça e nos reconheça em qualquer tempo, em qualquer lugar. Para que ele nos reconheça quando nos olhe e não nos diga essa triste frase: não vos conheço. Ele está dizendo para você hoje: eu vos conheço, eu vos conheço. Você é aquela ovelha que eu chamei, aquela ovelha pela qual eu morri. Então ouçamos a voz do pastor, para que não tenhamos que ouvir essa triste frase: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Não tardeis, pois,
para converter-vos, e nem sejais imprudentes. É isto que Jesus está nos dizendo e nos diz a todo instante. Sejais prudente e vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. E Ele está ali para vos receber, porém, buscai enquanto é tempo. Amém? Né? É a advertência que Ele nos faz o tempo todo. O tempo todo. Nós só temos que estar dóceis aos seus ensinamentos, de coração aberto para acolhermos a sua palavra. Da parte de Deus é perfeito. Ele nos quer do jeito que somos e estamos. Porém, para entrarmos no céu, temos que nos converter. E o que é converter? Mudarmos de direção. Mudarmos de direção. Se a palavra de Deus, que é viva e eficaz, produz uma mudança na nossa vida, aí sim, estamos no caminho certo para o céu. Nós temos que, a partir da palavra de Deus, mudarmos, nos despirmos de tudo aquilo que nos leva para o mundo, morrermos para o mundo e nascermos para Deus. É isso. E eis que o bom pastor nos conhece como ovelha, mas nós, para irmos para o céu, temos que fecharmos o nosso ouvido para o mundo e nos abrirmos para as palavras de Deus. Amém? Fique na paz de Jesus e próximos dele, através da sua palavra e da Eucaristia. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.